Sabe uma coisa que eu fico pensando? Por que uma criança, sei lá, um adolescente e um adulto reagem de um jeito tão, mas tão diferente à mesmíssima situação? Nossa, sim. Uma bronca, um desafio. A reação muda d'água pro vinho, né? Exato. E essa pergunta é o que guia a nossa análise de hoje, onde a gente vai mergulhar na psicologia do desenvolvimento. Perfeito. E o material que a gente está usando, que é um capítulo de introdução ao tema, é como um mapa para essa exploração. A ideia é entender o desenvolvimento humano não como, sei lá, uma linha reta. É mais uma teia, sabe? Onde o biológico, o social e o cultural se amarram para formar cada um de nós. E para guiar a gente, o foco principal vai ser na teoria do psicólogo suíço Jean Piaget, que é a espinha dorsal do material. Isso, mas a gente também vai colocar essa teoria em diálogo com uma visão bem diferente, que o texto também traz, que é a do Lev Vygotsky, a perspectiva histórico-cultural. E tem uma ideia que o material traz logo de cara que eu achei muito poderosa. Qual? A de que a criança não é um adulto em miniatura. Parece óbvio, né? Mas quando você para pensar nas implicações, Muda tudo. A criança tem uma lógica própria, um jeito único de enxergar as coisas, e entender isso é a chave não só para a educação, mas para qualquer relação, na verdade. perfeito. Então, vamos começar do básico. O que as nossas fontes definem como desenvolvimento humano? É só crescer e pronto? É muito mais que isso. O texto divide assim em duas frentes. Tem o crescimento orgânico, que é o físico, Certo. e tem o desenvolvimento mental. E é nesse segundo que a mágica acontece. A definição que eles usam é ótima. Uma construção contínua. Construção contínua. A gente não nasce com a mente pronta. A gente constrói ela ativamente. E as estruturas dessa construção vão ficando mais e mais sofisticadas com o tempo. Gosto dessa imagem de estruturas mentais. É como se a mente fosse um prédio em obra constante. Que tipo de estruturas seriam essas? O material dá exemplos muito bons. Algumas são tipo as fundações do prédio, sabe? Ficam a vida toda. A motivação, por exemplo. Uhum. Seja por fome, curiosidade, afeto, ela tá sempre ali, movendo a gente. Mas outras estruturas, essas são demolidas e refeitas. Pensa na moral da obediência da criança pequena. Aquela de obedecer para não levar bronca? Isso. Ela é totalmente substituída pela autonomia do adolescente, que já começa a questionar, a criar os próprios valores. E tem um exemplo dos objetos que é fascinante. O bebê que acha que o brinquedo sumiu para sempre só porque rolou para debaixo do sofá. Exatamente. Essa estrutura mental, essa ideia de o que eu não vejo não existe, ela é substituída por outra muito mais complexa. A permanência do objeto. A criança entende que o mundo continua ali, mesmo que ela não esteja olhando. É uma atualização gigantesca no sistema operacional da mente. É uma revolução. E essa construção toda não acontece isolada, né? O material diz que depende de vários fatores que são indissociáveis. Sim, e a interação entre eles é que deixa tudo tão complexo. O primeiro é a hereditariedade, a nossa carga genética. É tipo o projeto inicial do prédio, o potencial. O que vem de fábrica. Exato. Aí vem o crescimento orgânico, o físico. Pensem como o mundo de um bebê se expande quando ele começa a engatinhar. Nosso mundo vira outro. Novos espaços, novos objetos, novos perigos. E junto com isso vem a maturação neurofisiológica. Tá. Que seria tipo a fiação elétrica do prédio. Precisa estar pronta para a lâmpada acender. Analogia perfeita. Não adianta você tentar alfabetizar uma criança de 2 anos. O cérebro, o sistema nervoso, nada ali está maduro o suficiente para segurar um lápis e decodificar símbolos. E por último vêm os fatores externos, o meio e a cultura. Isso. O meio são os estímulos. Uma casa cheia de livros, de conversa, tende a gerar uma criança com um vocabulário mais rico. Faz sentido. E a cultura é o ar que a gente respira. Os valores, as crenças, o jeito que as pessoas interagem, tudo isso nos molda profundamente. A gente não é só o projeto genético, a gente é esse projeto em diálogo constante com o mundo. Ok. Para organizar essa complexidade, a fonte divide o desenvolvimento em 4 aspectos, mesmo deixando claro que na prática está tudo misturado. O primeiro seria o físico-motor. O crescimento, a maturação. O exemplo é um bebê de 7 meses que finalmente consegue levar a chupeta à boca. É um marco motor.
E esse avanço motor abre a porta para o segundo aspecto, o intelectual. Exato, a capacidade de pensar, de raciocinar. O exemplo do texto é ótimo. A criança de 2 anos que não alcança um brinquedo e de repente saca que pode usar o cabo de vassoura. Ela usa uma ferramenta. É pura resolução de problemas. É a inteligência em ação, no mundo real. Depois vem o afetivo emocional, que o texto define como nosso modo particular de integrar as experiências. É o sentir. A vergonha, o medo, a alegria de reencontrar um amigo. Tudo isso. E por fim o social, que é o nosso jeito de reagir e interagir com as outras pessoas. Mas o ponto crucial que o material reforça o tempo todo é que é impossível separar isso, né? Impossível. Não existe exemplo puro de um só aspecto. Eles são uma coisa só. E o caso que eles usam para ilustrar isso é muito poderoso. O da criança com dificuldade de aprender, que era vista como tímida e agressiva. Isso, parecia um problema, sei lá, intelectual e social, né? Até que descobrem a causa raiz. Um problema físico. Uma deficiência auditiva que ninguém tinha notado. Nossa. Colocam um aparelho auditivo, a criança passa a ouvir direito, a aprender melhor, e de repente a timidez e a agressividade somem. Isso mostra como tudo está amarrado. Um problema no aspecto gera um efeito cascata em todo o resto. Ok, então com essa base acho que a gente pode desempacotar a teoria do Piaget. Ele propõe que o desenvolvimento acontece em estágios, quase como subir de fase num jogo. Isso, são 4 períodos principais. E o texto já avisa. As idades são só referências, não uma regra rígida, tá? O ritmo varia muito. Certo. O primeiro é o sensório-motor, do nascimento até uns 2 anos. É a fase da exploração pura, né? Totalmente. O bebê conhece o mundo pela boca, pelas mãos, pelos olhos. A inteligência dele não é sobre ideias abstratas, é sobre ação. É o que o Piaget chama de inteligência prática. Como no exemplo da toalha de mesa. Perfeito. A criança quer a lata de bolachas, mas não alcança. Aí ela percebe que se puxar a toalha, a lata vem junto. Ela não está teorizando sobre física, ela está resolvendo um problema ali na prática. E é nesse período que acontece aquela revolução que a gente falou, a descoberta da permanência do objeto. E aí a coisa começa a ficar fascinante. Chegamos no segundo período, o pré-operatório, dos 2 aos 7 anos. O grande evento aqui é a explosão da linguagem. E a linguagem muda tudo. O pensamento acelera, a criança pode falar do que já passou, do que vai acontecer. É a era do jogo simbólico. Onde um cabo de vassoura vira um cavalo. Exatamente. A imaginação corre solta. E, claro, é a famosa ir pros pais, exaustiva fase dos porquês. Essa fase é um teste de paciência. É. Mas o que o Piaget mostra é que não é para irritar. É a criança construindo ativamente o modelo de mundo dela, questionando cada pedacinho. E é uma fase muito marcada pelo egocentrismo também. Que não é a mesma coisa que egoísmo, certo? De jeito nenhum. É um conceito cognitivo. É a dificuldade genuína de se colocar no lugar do outro. Se a criança quer o brinquedo azul, ela tem certeza que todo mundo também quer o brinquedo azul. E a moral é a da obediência. Certo é o que o adulto manda, errado é o que dá castigo. Simples assim. A partir dos 7 anos, mais ou menos, a gente entra no período das operações concretas. O egocentrismo diminui e a lógica começa a aparecer com mais força. A palavra-chave aqui é operações. São ações mentais que são reversíveis. O exemplo do quebra-cabeça que está no texto ilustra isso muito bem. Explica melhor. A criança agora consegue montar, perceber um erro no meio do caminho, desfazer mentalmente aquela ação, tirar a peça errada e continuar. Ela consegue voltar atrás no pensamento. É uma flexibilidade mental que ela não tinha antes. Mas essa lógica ainda precisa do concreto. Ela precisa ver, pegar, sentir os objetos, as situações. Exatamente. Ela organiza os carrinhos por cor, entende que 5 mais 2 são 7, mas ainda tem muita dificuldade com conceitos abstratos como justiça ou liberdade. E é uma fase muito importante para o social. É quando surge o respeito mútuo, a cooperação em grupo. E então, lá pelos 11 ou 12 anos, vem a grande virada.
o período das operações formais, a transição para o pensamento abstrato. Aqui o adolescente ganha um superpoder, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Ele agora pode lidar com o que não é visível, com o que não é palpável. Liberdade, justiça, moralidade. Exato. Ele pode formular hipóteses, criar teorias, imaginar mundos diferentes e sociedades perfeitas. Então, o que me parece fascinante é que, para Piaget, a adolescência não é só uma questão hormonal. É uma revolução cognitiva. É a melhor definição. Essa capacidade de pensar o abstrato é a ferramenta que permite ao jovem olhar para o mundo dos adultos e questionar tudo. É uma ferramenta nova, poderosa, que eles ainda estão aprendendo a usar. E usam, às vezes, de um jeito bem desajeitado. O texto fala daquela fase inicial de interiorização, que o jovem parece antissocial, mas ele está ali no seu laboratório mental, refletindo sobre a sociedade para, na cabeça dele, reformar tudo. E o grupo de amigos vira o centro do universo. Mas essa visão do Piaget de um desenvolvimento que meio que brota de dentro para fora em estágios não é única, né? A fonte apresenta a alternativa do Lev Vygotsky, que vira o jogo. Vira o jogo completamente. Se para o Piaget o desenvolvimento acontece de dentro para fora, para o Vygotsky o caminho é o inverso. É de fora para dentro. De fora para dentro. Sim. Ele parte de uma ideia radical. As funções psicológicas mais complexas, tipo o pensamento, a memória, elas não nascem no indivíduo. Elas nascem na relação entre as pessoas. Primeiro acontece no plano social, para só depois ser internalizada. Peraí, mas essa ideia ela é bem contraintuitiva, né? É. Porque a gente sempre pensa no desenvolvimento como um processo, sei lá, biológico de dentro. Como é que a interação social pode criar o pensamento? O exemplo do gesto de apontar que o texto descreve é a chave para entender isso. Pensa num bebê. Ele estica o braço com a mãozinha aberta, tentando pegar um objeto que está longe. A intenção dele é pegar. Certo, uma ação física. Mas um adulto vê aquele movimento, interpreta como um desejo e entrega o objeto. Isso se repete várias e várias vezes. Com o tempo, a criança percebe que aquele movimento do braço serve para comunicar algo para o outro. A ficha cai. Exato. O movimento de pegar, uma ação sobre o mundo, se transforma, por causa da interação social, num gesto de apontar, um instrumento de comunicação. Ele não nasceu dentro da criança, ele nasceu entre a criança e o adulto. Entendi. A função psicológica nasceu na relação, no plano que ele chama de interpsíquico, Exato. e depois foi internalizada, virou intrapsíquica. A criança agora tem a ferramenta de apontar. E exemplo do gesto de apontar que o texto descreve é a chave para entender isso. Pensa num bebê. Ele estica o braço com a mãozinha aberta, tentando pegar um objeto que está longe. A intenção dele é pegar. Certo, uma ação física. Mas um adulto vê aquele movimento, interpreta como um desejo e entrega o objeto. Isso se repete várias e várias vezes. Com o tempo, a criança percebe que aquele movimento do braço serve para comunicar algo para o outro. A ficha cai. Exato. O movimento de pegar,
uma ação sobre o mundo, se transforma por causa da interação social num gesto de apontar, um instrumento de comunicação. Ele não nasceu dentro da criança, ele nasceu entre a criança e o adulto. Entendi. A função psicológica nasceu na relação, no plano que ele chama de interpsíquico, e depois foi internalizada, virou intrapsíquica. A criança agora tem a ferramenta de apontar. Exatamente. E isso nos leva aos 3 aspectos da teoria dele que o material detalha. O primeiro é o instrumental. A gente usa ferramentas para mediar nossa relação com o mundo. Não só físicas, mas mentais também. Isso. Amarrar um barbante no dedo para lembrar de algo é usar um instrumento externo para organizar uma função interna, a memória. E isso se conecta com o segundo ponto, o cultural. Porque essas ferramentas a gente não inventa do nada. A sociedade nos dá um kit. Um kit poderosíssimo. E a principal ferramenta desse kit, para o Vygotsky, é a linguagem. A linguagem não só descreve o mundo, ela organiza o nosso pensamento. Pensa na diferença que faz aprender a contar só com os dedos ou com um ábaco. O ábaco é uma ferramenta cultural que reestrutura o jeito que a criança pensa sobre números. E o último aspecto é o histórico. Essas ferramentas, como a escrita, a matemática, foram criadas ao longo da história e moldam a nossa mente. Então, o ponto de maior conflito entre as duas teorias, segundo o texto, é essa relação entre aprender e se desenvolver. Sim, é uma inversão total. De forma bem simples, Piaget diria que a criança precisa primeiro amadurecer para depois conseguir aprender algo. O desenvolvimento vem antes. E Vygotsky? O contrário. É o bom aprendizado, aquele que acontece na interação com pessoas mais experientes e com as ferramentas da cultura, que puxa o desenvolvimento para cima. O aprendizado vem primeiro e leva o desenvolvimento junto. E essa ideia do Vygotsky de que o desenvolvimento é puxado pelo social me parece uma ponte perfeita para outros temas que a fonte aborda, que é como a sociedade lida com desenvolvimentos que não são típicos. Ótima conexão. O texto fala sobre a deficiência, por exemplo, e propõe que a gente veja como diferença, não como falta. Cita o neurologista Oliver Sacks, Ah, adoro ele. que defendia que pessoas com certas condições neurológicas desenvolvem potenciais criativos incríveis, não apesar das condições, mas por causa delas. São formas geniais de adaptação. E esse mesmo raciocínio se aplica ao envelhecimento, que o material trata como a última fase do desenvolvimento. Sim, a terceira idade. O texto contrasta culturas como algumas indígenas e orientais que valorizam os idosos como fontes de sabedoria, com a nossa, que muitas vezes os vê como improdutivos. E com o aumento da longevidade no Brasil, isso é cada vez mais importante. Exato. O texto aponta para a importância da gerontologia, que estuda o envelhecimento, e mostra que fatores como inclusão social, afeto e propósito são cruciais. De novo, é o contexto social definindo o desenvolvimento. Resumindo tudo, fica claro que não tem uma resposta simples. O desenvolvimento é essa teia complexa. E as teorias de Piaget e Vygotsky não são inimigas, né? São mais como lentes diferentes para olhar o mesmo fenômeno. Exatamente. Piaget nos deu o mapa das estruturas internas, de como a mente se organiza. Vygotsky nos mostrou o poder do mundo externo, da cultura, da interação. E para trazer para o nosso tempo, o material faz uma observação que eu achei muito pertinente sobre a adolescência hoje. A da prorrogação do período da adolescência. Essa mesma. Que a gente vê hoje especialmente algumas classes sociais com uma dependência dos pais financeira e emocional que se estende muito mais. Sim, é um fenômeno muito atual. E isso me leva a uma última reflexão. O material menciona que, antigamente, a entrada na vida adulta era marcada por ritos claros. O primeiro emprego, casar, sair de casa. Hoje, esses marcos estão todos borrados, ou nem existem mais. Então a pergunta que fica para mim é: como a gente pode redefinir o que significa se tornar adulto no século XXI? E como essas teorias que falam tanto da construção de novas capacidades e da interação com o mundo nos ajudam a pensar sobre essa nova etapa da vida que talvez nem Piaget nem Vygotsky tenham previsto.